O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte mostra agora a parte final da entrevista realizada por Jorge Machado com o ex-deputado Getúlio Hanachiro. A questão da mobilidade urbana paulistana e as desigualdades regionais estão entre os assuntos abordados. O senhor lembrou que o metrô era paulistano e depois houve aportes de capital do governo do estado e ele passou a ser do governo do estado, sendo minoritária a participação da Prefeitura de São Paulo. Mesmo assim, ele ainda não ultrapassou os limites da cidade de São Paulo. Como dialogar com as cidades e observar as necessidades de transporte de massa e sobre trilhos? Veja, há uma especificidade em termos do metrô, ser um transporte de massa, que eu diria que não é nem interesse municipal, nem interesse estadual, mas é de interesse nacional. Sim. Entendeu? Quer dizer, a questão da mobilidade urbana, por exemplo, uma região como São Paulo, é mesmo Rio de Janeiro, sim, não é? É uma questão que, em certa medida, afeta nacionalmente. Sim. Afeta como? Afeta do ponto de vista da economia do Estado, que consequentemente afeta a economia nacional. O que eu diria no tocante ao Estado de São Paulo, que paulatinamente esse diálogo entre o Estado e o município vem avançando, porque as necessidades de tal natureza que não dá para os governantes ignorarem a necessidade desse diálogo e a necessidade de compatibilizarem-se os planos. Sim. Hoje, por exemplo, no caso do município de São Paulo e do governo do estado de São Paulo, há uma integração muito forte entre o sistema metroferroviário e o sistema urbano por ônibus em São Paulo. Eles dialogam. Já há um diálogo muito positivo e eu acho que a tendência é cada vez mais se avançar nesta linha. Como superar também barreiras, os limites municipais? Porque da maneira como são formatadas as eleições, parece que o inimigo está do outro lado do córrego, do outro lado do rio. Ainda há esse espírito de não dialogar, mesmo em se tratando de questões regionais, ou seja, que ultrapassam os limites de uma prefeitura, de um município, de uma cidade, deputado? Eu acho que essa questão é muito mais profunda, né, Jorge? Porque, no fundo, você está colocando uma questão que diz respeito a todo o nosso sistema político-administrativo, todo o nosso sistema eleitoral, todo o nosso sistema tributário. Há uma centralização muito grande hoje de recursos, sobretudo tributário, onde você tem uma concentração muito forte junto à União. Não é? E a União é que faz a distribuição, ou a União que tem recursos para aplicar nos municípios. E muitas vezes o critério foge à natureza técnica para ser um critério político-eleitoral, não é? Que eu condeno. Não é? Por essa razão, eu acho que nós temos que ter também fazer também uma reflexão sobre a distribuição dos recursos provenientes do nosso sistema tributário. Da mesma forma que toda a concentração política, né, político-partidário, hoje existe uma concentração, existe realmente esta contradição muito profunda que nos leva a esse dilema que você está colocando. Quer dizer, muitas vezes municípios vizinhos não dialogam porque fazem parte de partidos diferentes. Como superar, inclusive, a intenção do legislador aqui, que era diminuir, reduzir as desigualdades regionais? A gente ainda tem muita desigualdade no estado de São Paulo, que é o mais rico da federação, ou seja, temos bolsões de riqueza, muitas vezes cercados de bolsões de pobreza por todos os lados, e em algumas regiões ainda economicamente deprimidas. Eu lembro aqui o Pontal do Paranapanema e o Vale do Ribeira, deputado. Exatamente. Eu sou do Vale do Ribeira e sei realmente que essa região é uma das mais subdesenvolvidas do estado de São Paulo. Eu acho que falta uma ação mais forte, mais positiva do governo do estado nessas regiões. No passado nós tínhamos o antigo serviço do Vale do Ribeira, depois foi transformado na SUDELPA, a Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista, tá certo? Que foi posteriormente desativado. Eu acho que não necessariamente você teria que reativar esses organismos,
mas teria que ter uma ação muito mais forte por parte do governo do Estado nessas regiões, Pontal do Paranapanema e Vale do Ribeira. Que não acontece por quê? Porque a força política dessas duas regiões é frágil, não é? Então, veja como todas essas questões da distribuição de renda, da distribuição dos benefícios, não é? Realmente estão vinculados à questão política. Quer dizer, se nós não formatarmos um modelo novo de política nesse país, estas distorções vão continuar permanecendo. Deputado, para encerrar, rapidamente, o que faltou dizer desses 25 anos da Constituição de todos os paulistas? Olha, eu diria o seguinte, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, foram realmente conquistas do povo brasileiro, conquista do povo paulista, e que hoje requer uma nova roupagem. Porque, fundamentalmente, no caso da Constituição Federal, o conteúdo da Constituição Federal é basicamente parlamentarista, ou fortemente parlamentarista, mas o regime é presidencialista. Então, já de início, existe uma contradição entre o regime e o conteúdo da Constituição, que é fundamentalmente parlamentarista, medidas provisórias, 2 turnos, etc. Ou seja, nós temos que começar por aí uma reforma, porque não é possível, por exemplo, que você tenha 2 turnos e que você admite a coligação no primeiro turno, que a ideia dos 2 turnos era que no primeiro turno os partidos políticos dialogassem com a sociedade para expor seus programas, expor seus pontos de vista. E no segundo turno, sim, pudessem coligar aqueles partidos que estivessem mais afim. Tá certo? Quer dizer, eu acho que realmente nós temos que repensar de novo a questão político-partidária nesse país e juntamente com isso toda a questão tributária, toda a questão de concentração de renda, toda a questão de redistribuição de renda. O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte com o ex-deputado Getúlio Hanachiro termina aqui. No próximo programa você vai conhecer como foi o trabalho da deputada constituinte Guiomar Namo de Mello na missão de ajudar a escrever a Carta Magna de São Paulo, que está completando 25 anos. Tchau, a gente se vê.